Bom, nosso trabalho vai ser sobre a música, mais especificamente sobre a diversidade que existe dentro dela. Mas diversidade em que sentido? Existem várias formas de abordar esse assunto, certo? Bom, nesse caso, nós vamos abordar a diversidade em questões tanto temáticas quanto culturais, e como existe diversidade até mesmo aí. Cada gênero foi originando-se em um diferente contexto. Um contexto que faz o seu caminho ser traçado de maneiras bem diferentes do que o de outros gêneros, por exemplo. O contexto histórico muda com o tempo, mas é muito importante reparar que quando um gênero musical começa com uma história, uma luta específica, a tendência é de que continue com os mesmos traços. Um exemplo disso é como o conteúdo do samba, pagode, é completamente diferente do funk. Ou como o samba e o MPB, mesmo nascendo numa mesma época de ditadura, decidiram abordar de uma forma diferente. O MPB, música popular brasileira, como já foi citada, veio para trazer um novo conceito de música nacional, tanto ritmicamente, que a princípio se originou por uma mistura dos ritmos do samba, estilo bossa nova, com os movimentos musicais dos centros populares de cultura do país, presenciando o contraste do som do violão ou piano com a voz do cantor, uma coisa mais acústica, o que rapidamente, com o passar dos anos, foi mudando e originando assim novos gêneros musicais. E quanto culturalmente, completamente diferente da bossa nova, como eu já falei antes, já que ele nasceu por volta do século XX e na segunda metade dos anos 60, bem na era do regime militar, onde as músicas de protesto ganharam mais visibilidade e atenção dada a situação da época, e atenção não só dos protestantes, mas também dos militares que insistiam na censura e repressão. O principal tema inserido nessas músicas era de fato sobre a perseguição contra aqueles que se divergiam à ditadura, algo que se assemelhava às características das cantigas medievais de escárnio, essa que tinha como objetivo instigar sátiras indiretas e de duplo sentido. E como todo movimento, seus cruciais artistas foram Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elis Regina, Milton Nascimento e entre outros. O sertanejo é um gênero musical do Brasil. Começou a ser produzido na década de 1910 por compositores rurais e depois começou a ser produzido por compositores urbanos também. A primeira música se chama Jorginho do Sertão e ela foi lançada em 1929. Diferente de outros gêneros, né, que usam grupos musicais para cantar suas músicas, no sertanejo usam-se duplas como Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano. E também no sertanejo muita gente acha que só aborda música chiclete, bebida, chifre e balada. Só que isso é muito diferente, porque desde o início, na sua origem, o sertanejo sempre abordou questões, como no raiz, que citavam bastante questões ambientais, no universitário, que citava questões políticas, violência contra a mulher, no romântico, que também cita as mesmas coisas, só que fala mais sobre a violência e a paternidade. Agora eu vou falar sobre os 3 tipos de sertanejo, começando com o sertanejo raiz. Ele foi o primeiro tipo a ser feito e foi lá no começo, nas suas origens, em 1910, na zona rural e no interior de São Paulo. Nele aborda um estilo de vida calmo e a romantização da natureza. Já no universitário, ele valoriza mais o acústico, só que com questões românticas e balada, diversão. É um estilo mais rápido, assim, um estilo mais para jovem. No romântico, aborda bastante as questões amorosas e o autor, ele realmente tem que expressar sua paixão pela sua. Agora eu vou falar sobre o funk e suas vertentes, o rap e o trap. O funk ele foi criado em comunidades afro-americanas na década de 60, para ser um ritmo dançante. O rap ele também foi criado na década de 60, porém na Jamaica, nos guetos jamaicanos, como uma música que vivenciava as ruas. O trap ele é um gênero novo que foi se popularizar em 2017 por grandes nomes como Lil Pump e XXXTentacion. O Da Leste ele foi um artista revelação de 2009 no funk ostentação, porém acabou sendo baleado e morto a tiros em 2013. Graças ao grupo Racionais, o rap se popularizou no Brasil e levou o rap a outro patamar. O Matuê foi um grande nome no trap e que bombou em 2017, porém já vinha fazendo sua carreira desde 2012. O pagode é um gênero musical reconhecido que caracteriza muito a cultura brasileira. Teve origem através do samba nas décadas de 1970 e 80, com as rodas de fundo de quintal nos subúrbios cariocas. O termo pagode também ficou conhecido sob as festas com a música, alegria, comidas e bebidas, heranças dos festejos que aconteciam desde antes do século XIX, nas senzalas e quilombos. O surgimento do nome pagode era para se referir às festas dos escravos na senzala. Logo, com a chegada da Lei Áurea no século XIX, os escravos conquistaram sua liberdade e passaram a popular os subúrbios do Rio de Janeiro.
O pagode, então, se tornou um termo utilizado para caracterizar essas festas ao final da década de 1970, onde sambistas e jogadores de futebol se reuniam para comer, beber e festejar. Por conta dessas festas, criou-se uma derivação do samba, com andamentos mais ligeiros e agressivos, e um ritmo mais festivo, que foi batizada como pagode. Há muitos estereotipos e preconceitos quando o assunto é pagode, por ser um estilo musical que deu muita voz e visibilidade à cor negra, devido ao passado escravista e à presença do racismo estrutural na sociedade brasileira. Podemos citar alguns dos nomes conhecidos e algumas músicas deles, como exemplo, Zeca Pagodinho com a música Verdade, Belo com a música Farol das Estrelas, Péricles com a música Até que Durou, Bete Carvalho com a música Andança e Raça Negra com a música Cheia de Mania. Bom, no meu trabalho eu vou falar sobre a música internacional. Não tem como dizer que ela nasceu em uma data específica, porque a música existe há muito tempo, obviamente. Mas nos anos 50, Elvis fez sucesso com o rock, mudando completamente o estilo da música ouvida na época. Depois do Elvis, o maior sucesso foi o Michael, que foi nos anos 80 e 90. E é dele que eu vou falar especificamente no meu trabalho. Em 85, Michael foi diagnosticado com uma doença de pele chamada vitiligo, que é uma doença que destrói a melanina da nossa pele. E com isso, muitos boatos foram criados na mídia, boatos que a gente escuta até hoje. Em 91, ele fez uma música para desmistificar esses boatos, que chama Black or White. Ele deixa o caso dele de vitiligo nas entrelinhas, obviamente, mas ele fala muito sobre racismo também na música. Ele morreu por overdose porque nos últimos anos da vida dele ele estava passando por uma fase muito difícil, então ele tomava remédio para dormir. Na carreira solo do Michael foi quando ele fez o seu álbum de mais sucesso, que foi Thriller, que até hoje é o álbum mais escutado e vendido na história da música. Esse álbum mudou muitas coisas dentro da indústria, assim como Michael, e eu dou o exemplo da MTV, que na época não transmitia muitos artistas negros na TV. E a gravadora do Michael bloqueou todos os outros artistas que ela tinha direito de passarem na MTV em troca da distribuição do clipe de Billie Jean. Inclusive, nenhum outro artista fazia clipe em música e Michael inovou com isso. O Michael nasceu em Gary, Indiana, no ano de 1958. Ele teve uma infância relativamente difícil porque o pai dele colocava muita pressão nele e nos irmãos para cantarem e dançarem bem. Ele, junto com os irmãos, formou a banda Jackson Brothers, que depois passou a ser chamada de Jackson 5, porque eles foram em um programa de TV e lá já tinham muitos brothers e sisters, e não é um nome muito criativo mesmo. Bom, esse foi o trabalho do grupo 3 do primeiro ano. Obrigado por assistir nosso trabalho.